Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Verdade que Liberta, Jesus que Salva. Mais uma vez é uma alegria, estarmos aqui falando da Palavra de Deus. E vocês que estão aí nesse momento, vocês que são novos, se inscreva no canal Verdade que Liberta, Jesus que Salva. Dê os seus likes, compartilhe e toque o sininho para quando chegar vídeos novos, o YouTube possa recomendar esses vídeos a vocês. E cada dia mais que você puder, vocês que são inscritos no canal, possa compartilhar, possa comentar, que eu preciso de ouvir o comentário de vocês. Eu preciso cada dia mais, porque a palavra de Deus, ele nos ensina, a palavra de Deus nos ensina a mim, ensina a você, ensina a todos nós. Então eu preciso cada dia mais que a gente possamos interagir. Vocês que estão inscritos, interage aí, dê o seu like, comente, fale algo nos comentários e compartilhe, se puder, compartilhe para as pessoas, se você achar o vídeo que tem um conteúdo bom, do canal Verdade que Liberta, Jesus que Salva, compartilhe esses vídeos, fale para as pessoas e cada dia mais, porque o YouTube tem que entender que esse canal é uma benção. Em nome de Jesus, cada dia mais a gente está aí melhorando, eu estou melhorando aí para poder fazer o de melhor nesse canal. Eu estou cada dia mais trabalhando para poder botar conteúdos melhores, Brevemente eu vou fazer umas coisas diferentes nesse canal, através de notícias, do mundo cristão. Então cada dia mais eu quero melhorar esse canal, mas para isso eu preciso que vocês também ajudem na compartilhação, nos comentários e nos seus likes, que é muito importante que você dê os seus likes para que o YouTube possa entender, mais uma vez, para que o YouTube possa entender que esse canal é uma benção. E eu não quero mais ficar mais de longa conversando aqui com vocês, mas eu quero ir diante da palavra, que hoje essa palavra me chamou muita atenção, O Espírito Santo de Deus, ele tem falado comigo, porque a cada dia mais vemos que o mundo cada dia mais está ficando tenebroso, e a gente que somos cristãos de verdade, a gente não concordamos com as coisas desse mundo, nem do sistema. Quem é cristão de verdade, ele não concorda das coisas desse mundo e nem do sistema. E hoje eu vim falar sobre isso, sobre uma palavra que diz em 1 João capítulo 5, versículo 19, que diz assim: Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Vemos que nos dias de hoje, como diz a Bíblia em Mateus 24, que o amor de muitos se esfriaria e está se esfriando. Por causa de quê? Por causa que o mundo já é do maligno. Quando falo mundo, é o sistema, essas coisas que você está vendo, mídia, rádio, televisão, internet, que tem pessoas por trás disso aí, que é o sistema que tenta persuadir a mente das pessoas. Isso está até acontecendo, tá um bocadinho calor. Isso está até acontecendo. Isso está até acontecendo com o povo cristão. Porque eu me lembro de certas épocas, atrás, que quando você entrava numa igreja, num templo, existia pessoas, grupos, de varão, de varoas, diaconisas, que ficavam o tempo todo na igreja orando, buscando a presença de Deus, não só como as varoas, os homens também, subir os montes para buscar mais a presença de Deus. Mas nos dias de hoje, a maldade está sendo tão grande que as pessoas hoje em dia, por causa da internet, que está persuadindo a mente de muitos, o subconsciente de certas pessoas, as pessoas não estão mais buscando a presença de Deus. Isso não estou falando somente da igreja do Brasil, eu falo de mim para todo mundo, para toda a igreja, porque é um tempo que nós incomodamos. Isso estou falando de mim também, todos nós incomodamos, não buscamos mais a presença real de Deus. E na época, na época do passado, muitas pessoas queriam mais a presença de Deus. Eu já subi muitos montes, eu já fui muitas vezes em montes, e é uma maravilha.
Por causa de que aí fala assim, mas Jesus ele diz que você buscar no seu quarto. Sim, entendo que Jesus, ele fala para você buscar no quarto. Mas aí que tá, porque hoje você sabe que você tem um celular, tem a internet, tem pessoas, e quando você para você estar ligado na presença de Deus, sempre tem algo incomodando, porque o inimigo, ele não quer que você busque. A verdade é essa. O inimigo, quando você está buscando a presença de Deus, você pode observar, para não dizer que eu estou mentindo, você pode fazer isso. Chega em casa, começa você a orar, buscar a presença de Deus, sempre há alguma coisa para poder atrapalhar o relacionamento, porque a gente está lidando num lado espiritual. E por causa disso, desse sistema que está fazendo muitas cabeças de certos crentes, você vê que tem pessoas que um dia foram da igreja e hoje estão afastados. Isso é uma pura realidade, fazendo seus próprios Jesus. Aí a gente fala essas coisas, aí fala, não é por aí. Tem gente que está ultrapassando a palavra de Deus, falando coisas que não está escrito, fazendo os seus próprios entendimentos, e acha que estão certo. Tem gente que deixa as coisas do mundo tomar conta dele e diz, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Claro que tem a ver. Se você ou eu não estiver obedecendo a palavra de Deus, a gente estamos fora, não adianta. A palavra de Deus é uma só, ela chega que fala toda a verdade. Sobre até os próprios discípulos na época, eles falavam contra o pecado, falaram sobre as paixões do mundo, porque não adianta você achar que você está na igreja e não mesmo tentar no mundo. Você tem que ter uma escolha. Não tem como você servir dois senhores, gente, pelo amor de Deus. E às vezes tem alguns que estão aí, que são famosos, que fica falando que, igual uma vez eu ouvi uma aí, que eu não vou mencionar o nome dela. Eu não vou mencionar o nome dela, porque ela nem o nome merece ser mencionado mais. Era uma cantora, gosto, também tem um outro também que já foi cantor, mas, eu não vou falar aqui, que não posso falar porque o YouTube pode me restringir, mas tá aí, apostatado da fé, não só apostatado da fé, desculpa, apostatado da fé. Está afastado da presença de Deus, não só como ela, ou esse, ou essa, não sei, que se afastou também, que era famoso, se afastou. Todo mundo sabe o que eu estou falando. E aqueles pastores que um dia também estavam na presença, que também foram cantores, gospels, e hoje está afastado. Você vê que todos aqueles que estão afastados, a maioria são pessoas que ganharam em cima do evangelho, e hoje, como está bem estabilizado, aí acha que tem que fazer as coisas do seu próprio entendimento. Mas não é. Se eu chegasse hoje para falar qualquer um desses artistas, que para mim eu não considero evangélico mais não, eu considero ele como os artistas, mas evangélico cristão eles não são mais, eles são apostatados. Falo com convicção, são apostatados. Se eles, algum deles, que eu não vou mencionar o nome de nenhum deles, que ele não merece ser mencionado o nome, se ele chegasse para mim, eu ia falar para ele, não adianta tu ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Você pode ter todas as riquezas, você pode correr atrás de fama, mas cara, uma coisa que você vai perder é a sua alma, porque um dia o evangelho foi pregado para você e você rejeitou o evangelho do reino de Deus. Se fosse falar para mim, eu ia falar essas mesmas palavras que eu estou falando agora. Então a gente vemos, não só como ele, mas como muitos que estão sendo influenciados por essa gente. E a gente, aqueles que são verdadeiros, que estão aí na internet, tem seus canais no YouTube, que são os canais que são uma bênção, muitos não querem ouvir. Principalmente os jovens. Os jovens hoje, desculpa que aqui está muito calor. Os jovens hoje não querem escutar esse tipo de coisa. Os jovens hoje não sabem o que é realmente um relacionamento real com Deus. São alguns que têm.
mas uma grande maioria não sabe o que é realmente ter um relacionamento real com Deus. E a gente fazemos de tudo, a igreja está fazendo, não só a igreja do Brasil. Muitos pastores que é sério, quando fala certo tipo de relacionamento com Deus, eles desprezam. Eles acham que a pessoa está sendo quadrada, que não é daquele jeito, né? Aí sabe o que fazem? Sai da igreja, da denominação onde ele está e vai para aquela liberal, que faz tudo o que eles querem, todos os meios da carne. Não se fala, essas igrejas liberais, que não se fala de renúncia, não se fala de pecado, não, mas tem que agradar o ego da pessoa. Mas aí se pergunta, esses que vão para esse tipo de coisa, aí se pergunta, será que no dia do juízo, no dia que todas as línguas estiver lá, quando Jesus estiver sentado no trono como juiz, será que ele vai poupar esse tipo de gente? Com certeza que não. Porque Deus, Jesus Cristo, ele vai de acordo com a palavra. Ele vai, a boca do nosso Senhor Jesus Cristo é a própria palavra. Vai julgar segundo o seu galardão. E para aqueles que são joio, vai estar de fora, não vai estar dentro não. E infelizmente, tem muitos que ainda seguem essas igrejas liberais. Tem muitos menosprezando o pecado. Por isso que em 1 João capítulo 5:19 diz isso, que o mundo já é do maligno. E muitos, tem muitos que estão sendo contaminados sobre isso. Não está mais falando das coisas do alto, não está falando, contra o pecado. Porque a igreja, a missão dela é falar contra o pecado. O que o pecado ele pode fazer ao ser humano? Qual é a coisa que o pecado faz? É nos afastar de Deus. É nos afastar e fazer a gente se distanciar da presença de Deus. E às vezes muitos não estão nem aí. Não está nem dando ouvido às coisas, que é o fácil. Meu amado, vocês se esqueceram que Jesus falou que a porta é estreita, não é larga. A larga todo mundo passa, mas a estreita não passa. Essa é a da salvação. É que leva as pessoas à salvação. E muitos não estão dando mais ouvido. As pessoas não estão dando mais ouvido às coisas de Deus. Não estão sendo mais sensíveis. Eu não sei nem por que eu estou falando isso. Eu estou sentindo aqui a presença de Deus. Muitos não estão orando, muitos não estão lendo palavra, não estão, porque o mundo está contagiando essa gente, está contagiando a igreja. As pessoas não estão se preocupando umas com as outras, no lado espiritual, bem claro. As pessoas não estão se preocupando. E eu estou aqui, botando minha cara a tapa para falar uma verdade. Porque às vezes muitos, que vê um vídeo desse, ele fala balela, quem é ele para falar isso? Eu falo porque está dentro das escrituras sagradas, meu amado. Se você não está satisfeito, eu sempre falo isso, sai do canal. Eu prefiro mil vezes ficar com 2 pessoas que querem ser salvas do que um monte que não quer. Só quer ouvir coisas que agradam a ego. Que hoje em dia, o que tem mais na internet é pessoas que querem fazer agradação de ego. Aí fala assim, mas Ivan, você no seu short e no Reels, você fala as coisas para poder trazer ânimo para pessoas. Sim, porque o que acontece? A gente passamos tempos difíceis. Você acha que a igreja não passa por tempo difícil? Passa também. Todos nós passamos. Você acha que nós, como eu, não tenho dificuldade? Você não tem dificuldade? Todos nós temos dificuldade. Por isso que eu chego nos rios para trazer bom ânimo. Sabe por causa de quê? Porque o que acontece? Somente a palavra de Deus para nos dar vida. Somente ela que nos dá vida. Somente ela para poder quebrar as algemas de Satanás. Somente ela que quebra as algemas. Porque o inimigo está aí para matar, roubar e destruir. Quantos ele está destruindo? Quantas pessoas ele está fazendo tá fazendo ciranda na mente? Sabe onde hoje
hoje o inimigo está trabalhando é na mente das pessoas, principalmente de cristãos. O inimigo está trabalhando muito na mente de cristãos, porque a gente está lidando no lado espiritual. Por isso que o sistema está cada dia mais investindo alto para tirar cristão da igreja, para poder fazer a cabeça, porque fazendo a cabeça, acabou. Porque isso é estratégia antiga, desde quando veio lá, desde o início, quando ele foi expulso de lá de cima, que ele levou uma terça parte, porque ele era jornaleiro, ele falava, ele tinha uma boa eloquência, e até hoje ele tem. E se o cristão não estiver ligado com o inimigo, ele acaba caindo, porque ele é astuto, ele influencia mesmo, e usa alguns que estão no lado dele para poder influenciar cristão. Você sabia que no meio da internet tem muitos adeptos a Satanás? Tem muitos falando que são cristãos, fazendo a cabeça de muitos? Mas é a pura verdade. Tem muitos que estão aí no meio aí, se fingindo de ovelhas, mas de ovelhas não tem nada. Eles são adeptos do inimigo. Por isso que a gente, quando vai ver um vídeo desse tipo de pessoa, tem que tomar cuidado. Porque tem muitos que tá numa certa seita que eu não vou falar aqui, mas está dentro dessa seita. Aí se iguala com um irmão em Cristo para poder enganar muitos. Por isso que a gente, nós como igreja, como eu também, todos nós temos que pedir, né, Deus dá o discernimento a cada irmão. Porque tem muitos enganadores, muitos falsos profetas, muitos falsos doutores. A Bíblia vem falando sobre isso, meu amado. Por isso que eu digo, por isso que a Bíblia, né, como aqui em 1 João 5,19 diz, sabeis que sois de Deus. Nós somos de Deus. Nós somos a igreja, aqueles que vivem em verdade, aqueles que são ao contrário ao sistema. Que tem alguns que estão adotando, achando, né, maravilhoso o sistema. Mas esse sistema está contagiando muita cabeça de crente. Porque muitos não querem ler a palavra. Muitos não têm um momento para ler a palavra de Deus. Agora, se fosse pegar, né, um celular para ver uma bobagem, legal, tudo bem. Você tem a sua escolha. Mas aí que tá. Aí se você já se perguntou o que isso edifica em você? O que isso edifica em você? Você ficar vendo bobeiras de TikTok, porque o TikTok também está contaminando muitas crianças. E o TikTok não tem nada de bom. Vou falar mesmo, falei. E a gente, aí quando fala essas coisas, né, a gente somos tratados como errado. Porque Jesus passou por isso também. Jesus Cristo passou por isso. Jesus Cristo foi até chamado de endemoniado. Para você ler lá as escrituras lá. Foi chamado de Beelzebu, né? Porque ele fazia os milagres e maravilhas, né? E os religiosos chamaram ele de Beelzebu. Que aquilo que ele fazia não era de Deus não, dizendo assim, aquilo que ele fazia era de diabo. Porque engraçado de tudo que nós que falamos a verdade, as pessoas não concordam, não concordam por nada da gente. Eles acham que eles são salvos, mas aí que eles estão enganados. Aí que alguns fazem seus próprios Jesus, as suas próprias palavras, dizendo assim, não, é igual essa menina que falou há pouco tempo aí, essa menina que é artista, falou que era cristão, se tornou artista, falou que Deus não vai jogar aquela pessoa no inferno. Vai? Então lê a escritura só. Continua na concupiscência, ainda mais você que está aí achando que se afastou da presença de Deus, você está achando que você vai ser salva? Não obedece não. Você já está distanciado, você já se apostatou da fé. Portanto, né? Tá um bocadinho de calor aqui. Portanto, você não fala nem mais de Deus para as pessoas. É uma pena. Que Deus tenha misericórdia de você, minha filha. Eu vou falar para você que Deus tenha misericórdia de você. Se você não se arrepender,
dos seus pecados, infelizmente no céu você não vai parar. Nem você e nem aqueles que estão apostatados, nem esses joios que só por causa que está no meio da na classe artística, né? Vamos pensar que vão estar salvos, chegar no dia. Você não se esqueça que a palavra em hebreu diz, né? Morrendo-se, corre-se o juízo. Então, se você um dia, ou você que estão afastados da presença de Deus, achar que vocês estão salvos, vocês chegar lá podem ter uma grande surpresa. Porque no grande dia, vocês vão ter uma surpresa muito grande no dia do juízo. Vocês vão achar nos seus entendimentos que vocês podem ser salvos estando no mundo. Igual Pedro ele fala, né? Que é o porco que voltou à lama. Pedro foi forte nessa palavra, né? O cachorro que volta volta a lamber o vômito. Essa palavra é para pessoas afastadas da presença de Deus. Pessoas que voltaram, igual o cachorro que volta a lamber o vômito. É forte, é duro que eu estou falando aqui. Mas não é eu que falei, foi Pedro que falou isso. Um dos discípulos de Jesus Cristo. E tem muitos que é assim, porque na época passada, na época dos discípulos, muitos se afastaram da presença de Deus. Jesus tinha discípulos, tinha muitos discípulos. Quando veio o discurso duro, né, que Jesus fez, todo mundo queria voltar. Aí falou para os 12 assim, vocês não querem voltar também não? E Pedro falou, se manifestou e falou, Senhor, só tu tem a palavra de vida eterna. Então, o que eu quero dizer com isso? Você acha que, por exemplo, que nem Jesus ele fala, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Infelizmente, para aqueles que se afastaram, a Bíblia também diz que o Espírito de Deus não tem desejo sobre essas pessoas, porque eles se afastaram da presença de Deus, eles se apostataram da presença de Deus. E eles estão enganados pelo entendimento, porque o inimigo, ele cega o entendimento das pessoas. E tem muitos que estão cegos de entendimento. Acham que Deus, ele é amor, mas não se esqueça que ele também é juízo. Ele vai julgar segundo o seu galardão. A Bíblia diz isso, ele vai julgar segundo o seu galardão. E se a gente não estiver na posição, não estiver no prumo com Deus, infelizmente, é igual eu, vou falar isso de mim. Se um dia eu me afastar da presença de Deus, Deus não vai ter desejo sobre mim não. Pelo contrário, o Espírito de Deus vai se afastar de mim. Não se lembra o que aconteceu com Sansão? Sansão achava que o Espírito de Deus estava com ele. Quando veio o inimigo, os filisteus, o que aconteceu com Sansão? Né? Cegaram ele. Pegaram ele, fizeram ele como escravo e cegaram Sansão. E quantos estão com esse espírito? Esse espírito está achando que Deus está com ele. Por que você acha que não, meu amado, minha amada? Deus se afasta da presença de Deus, ele se afasta de você. O Espírito Santo de Deus, ele nos ama. Ele nos ama. Mas se um dia a gente se afastar da presença do Senhor, ele também se afasta. E quem entra? Quem entra? Me fala aqui quem entra. O inimigo, o calça apertada, ele entra. Então, por isso que nós temos que manter a posição com Deus. Cada dia mais buscar. Se você nesse momento se sente fraco, vai orar, vai ler a palavra. Para de você ficar na internet aí vendo essas bobeiras. Se edifica mais com a palavra de Deus, com louvores, cântico, que nem sempre falo aqui. Vamos se encher mais do Espírito Santo de Deus. Vamos começar a ler a palavra de Deus. Vamos começar a fazer algo diferente. Aí vem você tá fraco da fé porque você não quer buscar mais as coisas de Deus. Aí você fica fraco porque você dá mais legalidade às coisas do mundo que é de Deus. Aí você fica fraco, meu camarada. Aí você sabe quando o inimigo vê que a pessoa tá fraca, ele arruma logo uma brecha lá para entrar. Aí é nessa hora que muitos caem. Porque não busca mais a presença de Deus, não ora mais, não lê palavra mais, não participa da igreja mais. Aí sabe o que acontece? Você vai ficar fraco espiritualmente. Com certeza. Aí você fica dando legalidade aos amigos, às coisas desse mundo, dando prioridade, né, às coisas desse mundo. Aí sabe o que vai acontecer com você? Daqui a pouco você está longe, distante de Deus. Daqui a pouco você está distante de Deus.
Porque você não busca mais, não ora mais, não quer saber das coisas de Deus, está ouvindo coisas mundanas, dando legalidade, né, às graças do mundo, né? E então isso vai te contagiando, isso vai te envolvendo. Aí, em vez de, por exemplo, você hoje é uma nova criatura, mas se você hoje ficar dando legalidade ao pecado, ao mundanismo, essas coisas todas, você vai ressuscitar a antiga criatura que era antes. Aí você não vai ter mais desejo das coisas de Deus. Porque quem é servo do Senhor, ele tem almejo as coisas de Deus. Você sabia disso? Quem busca a presença de Deus é cheio do Espírito Santo, lê a palavra, está participando dos cultos, ele vai se encher do Espírito Santo de Deus, ele vai ter almejo das coisas de Deus. Mas se aquele que está na igreja, está no mundo, está se influenciando com más confessações, está no meio do pecado, está ouvindo coisas mundanas, principalmente você vai se enfraquecer. Querendo ou não, você vai se enfraquecer. Sabe por causa de quê? Porque você está dando legalidade, você não está orando, não está buscando mais e dando legalidade às coisas desse mundo. Então, por isso que é importante que todos os servos de Deus orem. É importante que lê palavra. É importante porque lê palavra para não ser enganado por esses que estão apostatados da fé. Por esses que não quer saber, eles só querem saber de fazer os próprios Jesus deles. E não o Jesus da palavra. Não o Jesus da palavra. Dessa palavra aqui, ó, que está na minha mão. Não o Jesus dessa palavra. Mas ele está a fim de conturbar a mente de vocês. Fazer, né, fazer no seu subconsciente o Jesus deles. Eles, no dia do juízo, todos aqueles que ensinam, aí isso é bíblico, todos aqueles que ensinam que não está escrito na palavra de Deus, vê lá em Apocalipse, não vou nem falar, vê lá em Apocalipse capítulo 22, eles serão tirados. A Bíblia, ela é bem clara que ela não pode tirar nada, ela tem que ser aquilo que está aqui, não pode ser ultrapassado, porque isso vira heresia. Heresia é pecado. A gente tem que ensinar a verdade. Por isso que às vezes quando você vê na internet, tem muitos que não gostam de aceitar a verdade. Mas infelizmente, hoje muitos querem gradação de ego. Sim, sei que estamos nos tempos difíceis. Eu faço muitos shorts, né, e reels, né, para cada dia mais as pessoas não perder a esperança em Cristo, que Deus está na frente, mas eu também falo, né, sobre certas questões do pecado. Eu falo, né, como eu estou falando nesse momento, sobre essas coisas. Porque não adianta eu falar certas coisas, né, como incentivo. Não vou falar incentivo. Palavras de fé. Eu falo palavras de fé para você e você está no mundo. Porque o inimigo está aí para matar, e roubar e destruir. Uma palavra, ele pode salvar muitas almas, como muitas vezes já falei. Mas só que é o seguinte, se a pessoa não começar a buscar a presença de Deus, infelizmente, ele vai se afastar de Deus. Porque o mundo, o sistema, já é do maligno. E eu paro aqui que eu já falei muito, mas eu quero que vocês reflitam, né? Não pelos meus lábios, mas leia e medita a palavra de Deus, para ver que eu estou falando que é sério. Porque a gente que somos cristãos, a gente jamais pode ser convivente com as coisas desse mundo, a esse sistema pecaminoso. A gente tem que cada dia mais se afastar desse sistema. Não estou dizendo que a gente devemos deixar de falar com as pessoas um bom dia, boa tarde, não estou falando isso. A gente tem que ser, né, educados. Mas quando você vê que tem pessoas que estão fazendo coisas que não é lícito e que não te edifica, meu amado, um conselho eu te dou: se afaste dessas pessoas. Senão você vai acabar se conturbando. E eu quero encerrar aqui, que eu já falei muito, né, do canal Verdade que Liberta, Jesus que Salva, né, porque é mais um vídeo que eu estou fazendo. Eu quero agradecer a todos vocês que estão vendo esse vídeo. Muito obrigado por todos vocês
Graça e paz para todos vocês. E tchau!